Entrevista do dia. Está aqui conosco para mais uma entrevista dentro das eleições 2022, o candidato a deputado federal Henry Dias, do Partido Solidariedade. Henry tem 55 anos, é natural de São João das Duas Pontes, casado, advogado e candidato a deputado federal. Giovana, é o segundo da lista de convidados aqui do programa, né? Exatamente, é o segundo dos nossos convidados que iremos receber aí no decorrer da semana, até a semana que vem, para falar um pouquinho sobre as propostas, sobre a campanha. Henry, seja muito bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite. Eu é que agradeço, Giovana, Cabreira, Borgato, prazer estar aqui de volta aos microfones da Difusora. É um prazer enorme de conhecer as novas instalações, de saber que ainda as pessoas ainda acreditam em Fernandópolis, continuam investindo. O Sistema Líder, ao longo dos anos, já demonstrou, não é, toda a sua qualidade, a sua capacidade de prestação de serviços à comunidade, e agora dá mais uma vez uma demonstração de continuar acreditando na cidade, fazendo mais investimento, se antenando cada vez mais com a realidade, né? Então, parabéns pela estrutura que vocês criaram aqui, que vocês mantêm, né? E continuar, que eu acho que é o principal, continuar prestando um serviço de qualidade para a comunidade de Fernandópolis e de região. Doutor Henry, o senhor foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção aqui de Fernandópolis, por muito tempo, e parece que tomou gosto, porque depois enveredou pela política e já vai para a segunda campanha? Olha, Cabreira, é bem interessante isso, porque até entrar na OAB como presidente e depois como conselheiro estadual, eu nunca me imaginava participando da política partidária, porque a gente faz política no dia a dia. Quando chegavam as eleições, de uma maneira ou outra a gente acabava se posicionando, e a partir da minha eleição para a presidência da OAB, eu comecei a ver mais de perto, a sentir mais de perto as dificuldades, principalmente quando nós nos deparamos com as questões do dia a dia que envolviam os assuntos da assistência judiciária, onde a gente tratava muito, Giovana, de casos de família, envolvendo criminalidade, crianças, com a proximidade com droga, aquele trabalho que nós começamos a fazer à época com o doutor Evandro Pelarim, não é? Que teve no início uma participação ativa e muito importante da OAB, que deu o suporte para que aquele trabalho pudesse ser feito naquele momento. Então, a partir dali, você acaba chegando no momento que você tem que refletir e falar, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Para que é que eu... tudo isso que nós estamos fazendo, se nós não podemos dar a nossa contribuição também de outra maneira, e ficar de fora, falando, comentando, criticando, é muito fácil. Então, a partir daí, foi o despertar. E daí, depois, para a política partidária, foi meio que um caminho natural, e quando a gente se deu conta, já estava envolvido. E aí dizem que os amigos incentivam a gente a entrar na política, né? E os inimigos não deixam sair. Então... Está feita a receita completa, né? Por aí. Ô, doutor, qual o que a última eleição, a disputa para prefeito, contribuiu para essa candidatura agora a deputado federal? Olha, Cabreira, da mesma forma eu também acho que é meio que um processo natural, porque você acaba colocando seu nome, os amigos, os companheiros acabam trabalhando para que isso continue, para que a gente continue divulgando as propostas, divulgando o nome, e há uma interferência natural dos próprios partidos para que a gente viabilize essas candidaturas e leve esses programas dos partidos, que a gente consiga, de alguma maneira mais concreta, poder também transformar os nossos desejos, os nossos objetivos em realidade. Porque se a gente não se envolve, se a gente não participa ativamente, e eu sempre costumo dizer, e você sabe muito bem disso, quem tem a caneta na mão é que tem a possibilidade de mudar. Então, se você tem, é lógico, um trabalho como voluntário, um trabalho que você faz na comunidade é importante,
não é? E acaba ajudando. Mas se você não tem mandato, se você não tem a possibilidade de efetivamente trabalhar para que essas mudanças ocorram, fica muito difícil, você fica muito limitado. Então você tem que cada vez mais buscar maneiras de você poder colocar em prática todos os seus sonhos, os seus objetivos. E a candidatura é uma forma de viabilizar com que esses pensamentos, essas ideias, esses objetivos, não só meus, mas também das pessoas que fazem parte do nosso grupo político, né, possamos colocar em prática todos esses sonhos, todos os nossos objetivos. Sem a caneta é muito difícil de você fazer qualquer... Você faz até um determinado momento, mas chega uma determinada altura que você fica muito limitado. E aí, somente quem tem realmente a possibilidade, quem tem o mandato, é que pode realmente fazer efetivamente alguma coisa. E no caso, você ingressou nessa disputa aí, você saiu do PTB e foi para o Solidariedade. Para o ouvinte que viu você fazer a campanha para prefeito de Fernandópolis pelo PTB e agora vê você fazendo campanha para deputado federal no Solidariedade, por que da mudança? Pois é, Gabriel, essa também foi uma passagem que não foi muito tranquila, porque eu tenho toda uma identidade com o PTB, a gente tem um trabalho de longos anos aí dentro do PTB, disputamos 2 eleições pelo PTB, mas o que aconteceu? Nos últimos tempos, o PTB vivia uma turbulência muito grande. Dentro de um ano, entre a eleição de prefeito e o ano de 2021, nós tivemos 4 mudanças de dirigentes. Então você, numa semana, conversava com um, na outra semana tinha outro, não é? Daí no mês seguinte já era outro. Então, num ano, 4 dirigentes. Você acaba não criando vínculos, né? E fazendo mantendo aquele diálogo que é importante na política. E a nossa referência dentro do PTB, que era o deputado Campos Machado, também saiu do partido. Nós ficamos, não sei se a palavra seria essa, órfãos. Então precisamos buscar um novo caminho. Solidariedade foi um partido que nos apoiou na eleição de prefeito, fez um trabalho bastante significativo na própria campanha, elegeu o vereador, inclusive, não é? E a partir dali essa escolha foi meio que natural. E você precisa de segurança para fazer política, porque política você não faz sozinho, você depende. Aqui onde nós estamos é muito longe das capitais. Se eu não tenho segurança, como é que eu vou fazer um trabalho de base se lá em cima eu corro o risco de ter, por exemplo, o meu tapete puxado? Então, dentro de Solidariedade, eu estou em casa, não é? Tenho a segurança, nosso diálogo é direto com o presidente estadual, com o presidente nacional do partido, e foi uma mudança, nesse sentido, foi uma mudança muito tranquila. Como que está você que disputou a eleição municipal, tendo o Avedor Bim como seu candidato a vice, como é que está a relação com a família Bim? É uma relação muito tranquila, estou vendo uma pessoa que eu prezo demais, a Ana também, mas eleição, Cabreira, é uma situação natural. Você está num partido, obviamente que você tem que trabalhar dentro do partido, é uma coisa natural, porque não faz sentido você estar dentro de um partido, o seu partido está apoiando um determinado candidato e você está apoiando outro. Então você precisa haver... Exatamente, é isso aí. Então, muitas vezes muitas pessoas me perguntam, mas por que a Ana, vocês estiveram juntos na eleição e agora ela está apoiando outra pessoa como candidata a deputado estadual e deputado federal? Isso é natural. Ela está afiliada num partido, o marido dela, a doutora Venor, também está afiliado em outro partido, e eles estão apoiando os candidatos do partido que eles representam. Da mesma forma que nós representamos o nosso partido e procuramos apoiar os candidatos que os nossos partidos também estão apoiando. Porque senão não faz sentido você também ter partido só para disputar a eleição. Uhum. Então é uma situação muito tranquila. Doutora Venor, além de tudo, é uma pessoa sensacional, que dispensa maiores comentários, né? Aproveitar também para mandar um abraço para ele, para a Ana também. Sofreu muito no pós-eleitoral com a questão de saúde, não é? Então a gente precisa de render todas as homenagens para ele, sem dúvida nenhuma. Ô Henry, qual é a sua opinião sobre, por exemplo, a gente ouve muito
e antigamente era mais falado ainda, que Fernandópolis tinha que ter candidato único para deputado. Aí a gente vê aqui que Fernandópolis tem 7 candidatos. São 3 candidatos a deputado federal e 4 a deputado estadual. Qual é a sua opinião sobre esse portfólio de candidatos aqui em Fernandópolis? Eu acho que isso é normal. A democracia é dessa forma. Ela existe, os partidos existem para disputar a eleição. É a mesma coisa que você torce para um time de futebol e o time de futebol não disputa campeonato. Então você precisa, o partido também, ele precisa disputar a eleição, ele precisa lançar os candidatos. Cada um da sua maneira, né, a sua forma, vai levar os seus, né, os seus objetivos, levar suas propostas para o eleitorado. É normal. A gente conversava aqui antes de entrar no ar, essa questão da candidatura única, isso é muito bonito no papel. No papel é a coisa mais linda, o discurso é o discurso mais bonito, mas nós temos condição de eleger um candidato só com os votos daqui da cidade? Não temos. Nós temos 55 mil eleitores, vamos aproveitar aí cerca de 30 mil votos, um pouco mais, um pouco menos. Isso não vai eleger candidato nenhum. Não é? E esse discurso de que nós também precisamos votar só em candidato daqui da cidade, também é muito bonito no papel, mas na prática nenhum candidato vai se eleger. Nós temos um exemplo aqui, o nosso deputado federal foi eleito com 130 mil votos, menos de 10 mil votos são daqui de Fernandópolis. Então ele foi buscar esses 120 mil votos a mais daqui, onde? Em outras cidades. E aí sai aquela história, né? O candidato é paraquedista. Não, paraquedista todo mundo é. Porque 120 mil votos fora daqui, ele foi paraquedista em 120 mil votos. E não é isso. O que nós precisamos, Cabreira, eu acho que é aproveitar esses candidatos que vêm aqui, vêm buscar voto em Fernandópolis e cobrar. Cobrar antes para que eles recebam o nosso apoio e depois que eles forem eleitos, cobrar que eles tragam resultado, tragam melhorias para a cidade, tragam recursos para a cidade. Essa que é a grande, tem sido, acho que a grande falha, o grande defeito, vamos falar, de Fernandópolis e dos apoiadores de candidatos de fora da cidade. Não dá para eleger daqui, vamos apoiar candidatos de fora, mas vamos cobrar. E é isso que eu imagino, eu penso que está faltando, haver uma cobrança mais efetiva, para que esses candidatos venham aqui, trabalhem, mostrem o trabalho que eles fizeram antes e depois cobrar para que eles continuem ajudando. Porque é muito mais fácil você buscar recursos com 10, 15 deputados que foram mais votados aqui na cidade, por exemplo, e que receberam o apoio de pessoas aqui da cidade, do que você canalizar todos os recursos, todos os pedidos, todas as cobranças em cima de um único candidato. Então eu penso que a forma de encarar isso aí nós precisamos mudar. O candidato vem de fora, vai ter voto, vamos cobrar. Vai ter voto aqui, meu amigo, você veio aqui, você pediu voto, nós abraçamos a sua candidatura, fizemos um trabalho para você, você teve votação expressiva aqui na cidade, agora vamos cobrar. Tá aqui, nós precisamos disso, nós precisamos daquilo, vamos cobrar. Senão daqui a 4 anos tem eleição de novo. Eu gostaria de saber das suas propostas. Até agora a gente falou da estrutura, da política, tudo mais. Agora eu quero saber do candidato. Cabreira, né? O Cabreira vai só cutucando, o Cabreira vai só dando umas alfinetadinhas. Agora eu quero saber das propostas do candidato. Você tá aqui daqui de Fernandópolis, né? Conhece muito bem a nossa realidade, sabe muito bem da realidade do nosso povo. Então eu gostaria de saber quais são as suas propostas aí como candidato a deputado federal. Olha, Giovana, essa também é uma outra situação que a gente precisa, principalmente as pessoas precisam entender a realidade, né, do que seria. Uma candidatura de deputado federal, você implica numa série de limitações que às vezes as pessoas não imaginam que tem. Porque o cidadão comum, o eleitor comum, ele imagina que o deputado pode fazer isso, pode fazer aquilo. Primeira coisa, existe muita limitação. A principal finalidade, nós sabemos, é criar leis, elaborar leis, não é? Ele fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, não é? Então você acaba ficando muito limitado. Criação de leis que demandam
recurso financeiro, tem as limitações, nós sabemos que a iniciativa, a competência nesses casos é do Poder Executivo, não é? Então, dentro dessas limitações, nós estabelecemos algumas metas, né, algumas prioridades para a gente trabalhar, voltadas que de uma maneira ou de outra acabam implicando aqui dentro da cidade também, não é? Então, nós fizemos um esboço, né, um resumo daquilo que a gente poderia fazer para a gente trabalhar principalmente na campanha, não é? Que é a principal, eu penso que é a valorização da representatividade política da cidade de Fernandópolis aqui e na região também, porque infelizmente ao longo dos últimos anos Fernandópolis foi perdendo gradativamente e ao longo desse e às vezes sem perceber, né, as pessoas não perceberam, nós perdemos essa força política que nós tínhamos, não é? Nós temos hoje um deputado federal, mas ainda é muito pouco, não é? Sozinho para fazer essa alavancagem da cidade é muito pouco, então nós precisamos trabalhar. Isso é um trabalho em conjunto. Havia um tempo em que Fernandópolis, Jales e Votuporanga, principalmente, que são as cidades mais próximas, trabalhavam em conjunto, trabalhavam em sintonia. Por quê? Nós sabíamos que não era possível levar tudo para um lugar só ou fazer que as conquistas fossem destinadas só para um lugar, né? Como forma até de fortalecimento da região. E isso, em um determinado momento, se perdeu. E hoje nós vemos, infelizmente, a nossa cidade vizinha, a cidade de Votuporanga principalmente, muito forte politicamente, e Fernandópolis atrás, Jales também. Então nós precisamos o quê? Não adianta Votuporanga só estar fortalecida e Fernandópolis e Votuporanga e Jales principalmente enfraquecidas. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Tem que crescer junto. Não adianta eu construir uma mansão, não é? Num lugar em volta de uma comunidade carente, não é, que não tem estrutura, não tem água, não tem luz, não tem esgoto, não é? Carente de tudo. Então nós precisamos trabalhar para que esse conjunto, né, essa regionalidade floresça cada vez mais. Então a cidade de Fernandópolis precisa se conscientizar, as pessoas precisam se conscientizar da importância, não é de colocar só Fernandópolis no topo, mas é de colocar a região no topo. Então nós precisamos, o que é bom para Fernandópolis, nós vamos trazer para Fernandópolis. O que é bom para Votuporanga, vamos trazer. O que é bom para Jales, nós vamos trazer. Eu estou falando das 3 cidades maiores aqui, mas num raio maior, tem inclusive Santa Fé do Sul também, e as cidades menores. Para que os recursos, a estrutura não fique canalizada num só lugar. Então, essa valorização da representatividade aqui da região é muito importante. E isso, infelizmente, hoje não está havendo. Nós precisamos rever isso aí. E para que isso aconteça, nós precisamos cobrar também. É importante que haja não só dos políticos, né, dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, mas também da população, dos líderes de bairro, né, da sociedade civil, principalmente, para que essa representatividade volte. O seu raio de campanha está focado mais na região ou você também já tem ultrapassado essa fronteira da região noroeste? Olha, Cabreira, a gente acaba ultrapassando, mas o nosso objetivo é realmente aqui na região, porque o trabalho que nós estamos fazendo é aqui. O principal proposta nossa de campanha é a valorização desse regionalismo. Então, a nossa concentração, o nosso trabalho é focado aqui na cidade de Fernandópolis e nos municípios vizinhos, principalmente os municípios aqui dessa micro-região de Fernandópolis. Não é? Você trabalha com alguma projeção de votos e de possibilidade de eleição? Cabreira, nós trabalhamos aí dentro do partido uma expectativa na faixa entre 30 a 35 mil votos, que seria uma votação para que a gente possa brigar por uma eleição dentro do partido. E qual o peso dessa eleição, já olhando para 2024, a eleição municipal? Olha, todo mundo diz que passa a eleição de 24, passa por aqui, mas eu não vejo assim não, Gabriel. Eu acho que as coisas, principalmente no Brasil, elas mudam muito rapidamente. E como é que você vai projetar uma coisa daqui 2 anos do que vai acontecer? Não é? Eu penso que até passa por aqui, mas não quer necessariamente, não quer dizer
grande coisa, não. Talvez uma votação expressiva, né? Dê um pouco mais de conforto, um estofo maior para um candidato, né? Mas eu penso que é muito relativo, porque em 2 anos, principalmente no Brasil, principalmente política, eu acho que é uma eternidade. Eu acho que não tem assim uma importância, não é uma coisa primordial, não. O R, falou-se muito na possibilidade de ter dobradinha com candidato local, você federal com candidato a deputado estadual local. Não avançou a negociação? Olha, Cabreira, a gente conversou bastante, conversamos com todos os candidatos, mas no final das contas você tem um pouco de limitação por causa dos partidos, né? Os partidos apoiam... que não tem coligação. Exatamente, né? Não tem mais aquela coligação, e aí você acaba... o partido apoia um candidato para presidente, apoia um candidato para governador, e você fica um pouco limitado nessa parte. Se você não está no partido que está dentro, junto ou com o presidente ou com o governador, você acaba ficando um pouco limitado. E uma grande parte também, às vezes, muitas diferenças entre propósitos, objetivos, então você acaba tendo uma dificuldade grande também de fazer esse tipo de trabalho. Porque fazer uma coligação, uma dobrada só por fazer também, eu acho que nem faz sentido. Eu acho que tem que haver uma união de propósito. É meio que como um casamento. Você vai fazer um casamento só por conveniência, eu acho que eu nem me sentiria bem também. Certo. Doutor, a entrevista passou rápido, hein? Voou. Meia hora, a gente poderia fazer mais perguntas, mas eu vou deixar esses 2 minutos finais aí para o senhor conversar com o eleitor de Fernandópolis, né? Falar da sua... pedir voto aí. Fala com o povo aí. Aproveita. Pois é, Cabreira, Giovana, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando, até porque o que a gente está fazendo aqui nem é entrevista, é um bate-papo, né? Eu acho que isso é importante. O eleitor precisa de ser esclarecido, ele precisa de ter o máximo de informação, né, a respeito dos candidatos. E é triste até você chegar num momento desde a eleição e constatar que grande parte da população, grande parte do eleitor, não conhece ainda os candidatos, não sabe nem quem são os candidatos, porque a disputa, a concentração maior acaba sendo nos candidatos a presidente da República, não é? E o eleitor acaba esquecendo do principal. Porque, grosso modo, o presidente da República é a cabeça, mas o deputado é o pescoço. Ele é que vai conduzir, o Congresso é que acaba conduzindo todas as negociações, todas as questões políticas do país. Então é importante que o eleitor seja informado, que ele procure se informar de quem são os candidatos e ver realmente, observar, analisar a história desse candidato. E partindo dessa premissa, né, é importante. Nós estamos fazendo um trabalho de rua, pedindo para a população para que conheça o nosso projeto, ver o que nós já fizemos, né, e pedindo voto. Dia 2 de outubro é o dia de fazer essa mudança, e essa mudança passa pela eleição de deputado federal, deputado estadual, e para isso o nosso nome está aí à disposição. Dia 2 de outubro, Henri Dias, deputado federal. Número? 7738. Está fazendo dobrada, doutor? Dobrada com o Alexandre Pereira, que é um deputado estadual lá de Jundiaí, que tem um trabalho voltado principalmente para as entidades, tem trabalho aqui em Fernandópolis, trabalho na região. Só esse ano mais de R$1 milhão destinados de recursos para os municípios aqui da região. Aqui em Fernandópolis são 2 trabalhos. Eu vou dar um exemplo aqui da VCC. Nós estamos construindo a estrutura, o prédio novo da VCC. A usina geradora de energia solar é com recurso do deputado estadual Alexandre Pereira, e na Maria João de Deus também. Um recurso de R$100 mil para a construção da energia solar lá da Maria João de Deus. Então é deputado de fora da cidade, mas que tem trabalho aqui que vai ser cobrado depois também, Cabreira. Tá certo. Doutor, foi muito bom tê-lo aqui no programa. Sorte para o senhor, sucesso aí, que realmente os eleitores olhem para a sua candidatura, para as suas propostas e enxerguem no senhor aí uma possibilidade de voto no dia 2 de outubro. Eu que agradeço, Cabreira, Giovana, Borgato, a equipe do Sistema Líder. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continuem prestando um serviço de qualidade para a comunidade de Fernandópolis e de região. Conversamos com o candidato a deputado federal de Fernandópolis, Dr. Henri Dias, do Partido Solidariedade.
Nós vamos ao intervalo e voltamos com mais informações. Rotativa no ar.